Muitas pessoas são liberais sem saber, mas nem todas. A liberdade, tem um pensador católico que dizia, Lord Acton, que dizia que a liberdade sempre contou com muito poucos amigos sinceros na sua história. Né? E por que ele dizia isso? Porque são poucas as pessoas que pensam antes com base em certos princípios e não com base em certos interesses. Exemplo, né? Um exemplo bem polêmico para explicar. Cigarro. Muitas pessoas não gostam do cigarro e é absolutamente legítimo não gostar de cigarro. Aí, qual é a conclusão lógica dessa premissa? Eu quero que o governo barre o fumo em lugares públicos. É uma bandeira legítima, mas é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, ora, e o direito de propriedade daquele dono de bar que quer permitir o fumo naquele seu estabelecimento e que frequenta quem quer? Porque ninguém me obriga a ir a um bar. Então, se ele quer criar um bar para fumantes, onde apenas pessoas que não se importam com a fumaça alheia vão frequentar aquele recinto, o que eu tenho a ver com isso para dizer que eles não devem ser permitidos a fazer tal coisa? Então, quando você começa a pensar um pouco mais com base em certos princípios e não com o meu interesse ali, você começa a claramente cair no âmbito da defesa do liberalismo, porque defende isso, defende a liberdade individual com base em certos princípios, e não coisas como eu não gosto, portanto deve haver uma lei que proíba, né? Porque essa é a mentalidade típica do autoritário. Olha, eu não gosto muito de comer carne, então eu acho que tem que ser uma lei aí que imponha o vegetarianismo, tem que ter uma lei vegetariana. E por aí vai, quer dizer, você começa a cair em certa mentalidade que leva à ditadura de uma maioria estabelecida. Né? Quer dizer, se a maioria não gostar de certas coisas, essa coisa será proibida. Bom, nós sabemos onde, no limite, isso pode levar. Se uma maioria não gostar de judeus, Holocausto. Né? O Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista, ele foi eleito a princípio. Depois veio Hitler apontado pelo chanceler, mas ele foi eleito. Então é preciso ter muito cuidado para não cair nisso. O liberalismo ele prega em essência justamente esse foco no indivíduo. Né? Ele coloca o indivíduo como uma finalidade em si, e não uma peça de xadrez manipulável ao bel prazer de uma maioria instável do momento para seus interesses. Né? Então você passa a respeitar o indivíduo como finalidade em si e não como um meio sacrificável para interesses maiores, sejam eles da nação, da classe, da raça. Né? Muitas pessoas são liberais sem saber, porque você começa a entender que esse excesso de paternalismo, autoritarismo, leva a uma perda demasiada das liberdades individuais, e quando isso chega na sua porta de casa, aí você acusa o golpe, aí você entende o grau, né, de preocupação. Tem um pastor alemão da época do nazismo, já citado, que teve essa percepção e falou, bom, primeiro eles vieram pegar os comunistas, eu não era comunista, não me importei. Depois vieram pegar os ciganos, eu não era cigano, não me importei. Depois vieram pegar os católicos, eu não era católico, não me importei. Quando vieram pegar os judeus, não tinha mais ninguém para escutar o meu grito. Então essa percepção é importante pelo seguinte, o grau de poder arbitrário delegado a essa esfera governamental vai ter sido tão grande, que eles vão fazer o que quiser. É preciso lembrar sempre de uma coisa, o poder delegado para o governo fazer aquilo que consideramos justiça social e o que ele quiser fazer em nome dessa justiça, também é o poder delegado para tirar a nossa liberdade. Então, todo mundo que acorda para esse risco é um liberal em potencial. Todo mundo que acorda para a questão de que você defender o governo, fazer isso, aquilo e aquilo, prover isso, aquilo e aquilo, sem se preocupar de onde vem, por exemplo, os recursos para isso,
Quando você entende que para dar para João tem que tirar de José, você também é um liberal em potencial, porque você entende que isso vai levar a um modelo de carga tributária de 40% do PIB. Você vai trabalhar de janeiro a junho para sustentar esse modelo. Então, quando chega ali seu contra-cheque, você, opa, eu entrego 40% do que eu ganho para o governo fazer essa coisa meio difusa, chamada de justiça social, sabendo que o pedágio é enorme, né? Brasília concentra a maior renda per capita do Brasil para fazer a tal justiça social. Quando você começa a entender isso, você também se torna um liberal em potencial. Então, um liberal em potencial é todo aquele sujeito que apela para certa reflexão com base em bom senso. Ora, primeiro, se as princípios, né, não vamos defender uma lei para tudo que eu não gosto, porque aquilo que eu gosto pode cair na mesma esfera daquilo que a maioria do momento não gosta. Segundo, não vamos achar que o governo é um Messias Salvador que vai ter que intervir para recuperar tudo aquilo que eu olho de ruim na sociedade, porque isso vai custar metade do que a sociedade consegue arrecadar e produzir. Então, obviamente, isso vai ser ineficiente. Então, por aí vai. São certas linhas de raciocínio que mostram que, olha, se você seguir por esse caminho coletivista, utópico, ingênuo, você vai acabar com um modelo que produz muito menos riqueza para a grande maioria e que vai tolher de forma preocupante a liberdade do indivíduo. Ele vai ser sempre visto como uma pecinha de tabuleiro de xadrez, onde essas autoridades, essas pessoas arrogantes, que se arrogam, né, uma visão mais clarividente da coisa, que acham que podem guiar os mentecaptos e os idiotas que somos nós, né, cidadãos, segundo essa visão arrogante, para uma vida mais feliz. Felicidade é essa julgada pelos seus critérios e nunca os nossos, que são sempre subjetivos, são sempre individuais. Vai então usar cada cidadão como uma pecinha de xadrez de forma autoritária. Então, esse é o modelo que leva a Venezuela, esse é o modelo que leva a Argentina. Então, o liberal ele é uma pessoa que acorda para isso. Ele entende o seguinte, olha, eu não posso ir por esse caminho. Eu tenho que ir por um caminho de mais autonomia do indivíduo, de menos recurso e poder concentrado na esfera central e de mais descentralização do poder. Porque eu entendo que o funcionamento em sociedade, ele é assim. Né? Eu não posso adequar a sociedade ao meu modelo abstrato e utópico. Eu tenho que entender como funciona a sociedade para adaptar o modelo que eu vou defender. É mais realista.